Conta a tua história, Leandro. Leandro Bache. Obrigado pelo É isso convite. mesmo? Isso mesmo, Leandro Baixo. Leandro Bache. Eu que agradeço, irmão, pela disponibilidade. E muitos dias aí marcando, não teve e agora teve. Tudo na hora que é pra acontecer, né? Leandro, antes de mais nada, o que a turma espera desse Leandro aí? Da história do Leandro Bache. O que é que a galera pode. Caramba, Leandro, não sabia disso. É uma história de superação, né? Muita gente não sabe, não conhece a fundo o que a gente vive nos bastidores, né? Eu tive uma sequência na vida não muito boa. Assim, eu venho de uma família bem estruturada, bem religiosa, mas aí no início da minha adolescência eu fiz algumas escolhas erradas, né? Algumas companhias erradas e tive uma iniciação no mundo das drogas, né? Com 11 anos eu comecei a fumar maconha e achava bonito, achava legal a convivência ali com os colegas meus, os amigos da rua, fazendo esse tipo de coisa, né? E, e o sistema no mundo das drogas ela vai sempre evoluindo, né? Como eu falei, eu tenho uma família estruturada que sempre me deu do bom e do melhor, não era uma família rica, era uma família ali classe média baixa, mas eu sempre tive tudo do bom e do melhor, escolas boas, uma boa estrutura familiar. Fui criado pela minha mãe e minhas duas tias, né? Fui criado por três mulheres. Meu pai faleceu, eu era bem jovem, eu era bem criança, na verdade, né? Qual o contexto, Leandro? Foi quando isso aí? Em que ano? Há quantos anos atrás? Quando eu tinha 11 anos, né? Hoje eu tô com 38. 38. É, Então, tu tinha 11 anos, 11 anos atrás, na verdade, é isso? Não, tá com 38, eu tô com 38. tava com 11. Nessa, Então foi há 20. 20, Rapaz, tá ruim de matemática, viu? 20 e alguns anos atrás. Isso. E aconteceu assim, né? Começou como brincadeira, né? A gente com os amigos da rua, vamos comprar um cigarro. Aí subia nas árvores para fumar escondido. Aí na brincadeira a gente foi evoluindo, até que eu tive é, essa oportunidade desgraçada, né, na minha vida de fumar maconha a primeira vez. É, justamente aqui do lado, no morro, né, em cima do morro, a gente brincava aqui, eu moro aqui em Morro Branco. A gente subia muito o morro para descer de sandboard, brincar, aquele negócio todo, e eu tive essa oportunidade de conhecer os usuários, né, de maconha lá e fumei a primeira vez e achei legal. E levei isso para a escola, para essa parte da adolescência, né, que eu achava legal ser tipo o terror da escola, né? E você não tinha nada, questão familiar, para ir para esse mundo. Não. Sempre foi de É, uma família religiosa. isso é sempre até um contexto que eu sempre falo, às vezes eu vou dar umas palestras em igreja, em escola, e eu sempre falo pro pessoal, eu sou o idiota. Eu sou um idiota. Eu Porque assim, sou o idiota. porque eu conheço hoje, por causa do futebol, várias realidades, né? Eu apito na várzea, apito na quebrada, apito nas comunidades. E lá eu vejo jovens, crianças que não têm a oportunidade, ou têm uma oportunidade, mas é muito difícil de se dar bem na vida. Então a probabilidade dessas crianças irem para o mundo errado é grande. A minha não. A minha é o contrário. Eu tinha a oportunidade de ser alguém, de ter só tudo do bom e do melhor, e eu fui um idiota, né? Um otário. Eu escolhi o errado por opção, sem tendo várias opções boas, né, para mim. Então, assim, eu costumo sempre falar isso até nas palestras que eu vou dar, né? Eu não critico aquele jovem, aquela criança que entrou no mundo das drogas e da violência, porque ele não teve a oportunidade. É uma situação completamente fora da curva. Esse cara dá bem na vida, tá? A probabilidade dele ser um criminoso é gigante. Então, assim, eu vejo essa realidade e me critico muito das minhas escolhas que eu fiz, porque eu tinha e joguei fora, Essa foi a entendeu? primeira complicação. Foi a primeira idiotice, né, que eu tive na vida. E assim, com 11 anos eu comecei a fumar cigarro e maconha, né? E fui seguindo. E aí É uma uma escadinha. escadinha, É uma né? escadinha para cada vez você ir se aprofundando E, mais nas coisas ruins, né? e Até, nesse mundo do, da maconha em si, qual foi o boom, assim, você disse, caramba, boy, que loucura eu tô fazendo, ou ainda não percebeu não, nesse momento? nada. Até aí era sensacional, pô. Tá ligado? Dava um fogo, como a gente falava, Não, né, na mas aí gíria. é só Tava de aqui, um boa, tempinho aqui, estudava. Minha família nem sabia, pô, que eu fazia isso. Eu fazia essas tem coisas e tudo ninguém nem escondido. desconfiava. Andava com perfuminho no bolso, pastilha, aquele negócio todo, ninguém nem desconfiava. Até que aos 15 anos eu comecei, aí eu tive contato com a cocaína. 11 maconha, 15 15 cocaína. cocaína. Aí na cocaína eu vi um
uma oportunidade maior, né? Eu andava, eu não era rico, mas eu andava com os playboy aqui em Natal, né? A galera que tinha grana. Uma Que turminha. era uma turma que não tinha coragem de ir nas bocas para comprar, para fazer isso. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer esse avião para eles, né? E vi que eu tinha uma possibilidade de ganhar dinheiro nesse sistema. É o famoso aviãozinho? Eu pegava o seu dinheiro, comprava e só te dava metade e ficava com a outra metade. Quando tu queria comprar de novo, eu vendia a outra metade que já era tua. Então eu vi que era um negócio rentável para mim. Eu tinha as fontes, né, os canais em Natal E quanto e mais você vai vendo que tá tá dando dando dinheiro, certo, tá dando você vai se certo e dando afundando. dinheiro, você, É, caramba, né? Eu você parar? vai. Não. Para nada, o negócio tá bom aqui. Aí eu comecei a andar com muito dinheiro. Na época, eu cheguei, sério mesmo, eu cheguei a ter uma época que eu tinha 10, 15 mil reais no bolso. Naquela época, Sério, Leandro? hoje 10, 15 mil reais é pouco. Não, tá Mas na doido. época lá era muito dinheiro. Eu tinha uma pistola, andava armado, achava bonito, tá entendendo? Eu ficava com as meninas em Caraca. troca de droga, você tava nas festas, eu bancava, aí vinha, tinha de tudo. Pra mim era a vida sensacional. Então você, dos 11 anos, começou a ser usuário da maconha, depois dos 15 foi pra cocaína, Isso. e então você virou traficante? Esse é o nome, né? Só que assim, eu não tinha esse status de traficante porque eu só tinha uma clientela pequena, que eram os Certo, meus mas isso amigos. aí foi 15, 16? 15 e 16 anos, né? Aí quando eu tava perto de completar os 17, eu conheci uma menina, que era uma garota de programa, de Floripa, que tava, e paguei para ela ficar comigo o tempo que ela fosse ficar aqui, que ela me acompanhasse para onde eu fosse, ia para Pipa, ia para todo canto e a gente junto. Aí eu comecei a cheirar com ela, até aí eu não fazia o uso, né, da cocaína, era raro eu cheirar. Então, peraí, você só maconha. E Então, vendia. e vendia. É, Então você adentrou na cocaína nesse momento, nesse momento. Aí comecei a cheirar certo? com ela, comecei a fazer isso, fazendo uma coisa e outra, até que um dia ela me chamou pra gente fumar crack, né, fumar o mesclado, O que é o crack? pra fumar o mesclado. O crack é o resto do resto da cocaína, a borra lá, cebosa, Cara, é a destruição. se a cocaína é ruim, imagina o É, crack. aí eu fumei um mesclado com ela porque eu tava com ela, queria agradar Sim. ela, mesmo sabendo que aquilo ali era o terror, né? Mas eu falei, não, eu sou foda, eu vou lá e volto, não vai ter problema não. Só que não foi bem assim, né? Quando eu fumei o primeiro mesclado, aí eu fiquei mais louco pelo mesclado do que por ela. Aí caí num nível de dependência muito grande. A ponto dela dizer, não, eu não vou É, fazer hoje a não. Eu disse, primeira... não vá, eu vou. Não, aí quando eu comecei já a usar o crack, ela foi embora. Aí eu já vim pra minha vida de novo. Aí continuei vendendo, usando droga agora num nível mais alto e usando droga e vendendo, usando droga e vendendo. Daqui a pouco acabou isso, né? Eu não tinha mais condições nem de estar vendendo. Eu só estava utilizando. Foi onde começou a ficar braba a minha situação, né? Todos os meus amigos que tinham dinheiro sumiram, todo mundo que estava junto comigo sumiu. Eu comecei a ficar sozinho, comecei a utilizar droga num nível muito alto e até que eu comecei a usar o crack no próprio cachimbo e na lata, né? Puro. Aí foi onde, com 17 anos, aí foi onde começou mesmo a minha destruição, mesmo assim, nas drogas foi pesada aí, porque eu passei a viver até na rua, assim, minha mãe uma vez me botou para fora de casa, eu fiquei uns 3 dias na rua, senti Cara, um pouquinho do que é aquele mundo sinistro mesmo. e nesse mundo, Leandro, de maconha, cocaína, então passou por crack, algumas complicações durante esse período, sei lá, um momento que coisas que você viu assim que caramba, que você puxando da memória hoje pode dizer o quão tenebroso é estar nesse mundo. Eu vi muita coisa, né, assim, até que eu ia chegar nesse ponto lá que foi o que me deu um start para sair, né, Sim, então vamos desse. lá. Nesse meio eu vi de tudo, né, vi facada, um viciado dando facada no outro, de tudo que você imaginar, assim, o que você vê na televisão é superficial, né, é 50 milhões de vezes pior na noite, né, no que Caraca, acontece mesmo dentro de um terreno baldio, como eu vivia, né, dentro do terreno baldio, roubava o salário da minha mãe, né, minha mãe. Eu nunca fui de assaltar na rua, pelo menos uma coisa que eu ainda agradeço a Deus de no mundo das drogas não ter feito, né, porque senão poderia minha situação ser bem pior. E talvez irreversível, né, porque depois que você vai preso, a situação lá dentro é pior ainda. você roubava da sua mãe, então. Que era pior. Hoje eu vejo que era pior, entendeu? Roubar da minha própria mãe. Então minha mãe recebia o salário de manter a casa no mês, eu ia lá e pegava e queimava todinho, né? Em crack. E eu fiquei tão debilitado, porque, pô, se você tem uma noção, hoje eu tenho 92 quilos nessa lata aqui, né? Uhum. Eu cheguei a pesar 54. Caraca,
pessoal olhava Ou pra, assim, um palito o aí. pessoal olhava pra mim e falava, pô, vou mandar uma foto pra você ver. Manda mesmo. Pensava que eu tava doente, pô, assim, com AIDS, alguma coisa desse tipo, porque tinha condições de eu estar magro daquele jeito, porque a gente não se alimentava, né, usando droga, eu passava 2, 3 dias só à base de água. Água, água e crack. Na noite, assim, Leandro, chegou a ser protagonista de algum conflito, de alguma loucura, assim, de fuga, de briga com outro usuário, sei lá, Não, algo do não, tipo. nessa questão aí é só de ver, né? Assim, de Outros ver, só fazendo, ver. eu mesmo, não. Eu era muito recluso mesmo nas drogas eu era muito recluso, gostava de ficar muito sozinho e não participava muito em grupinho não, aí que era onde tinha os problemas, né? Tinha divisão de droga, um queria mais que o outro, aquele negócio todo, mas via muito, porque eu vivia ali nos coqueiros, usava droga ali no terreno ali, e lá eu via de tudo, né? Eu via um dando facada no outro para roubar a droga do outro, Os próprios brigando, amigos. tijolada na cabeça um do outro, todo tipo Quando de, tá dormindo. todo tipo de fuleiragem. Caraca, velho. Desculpa até a palavra, Não, mas tranquilo. era desse jeito. Start. Sim, aí eu tive dois, na verdade, né? Dois start. Eu durante esse período de droga, eu tive uma batalha muito grande com minha família, né? Minha família sempre tentou me ajudar. Minha mãe e minhas duas tias, né? Que é o que eu costumo dizer, são minhas três santas, né? São elas três. Elas que dedicaram a vida para me retirar de lá. E elas três fizeram de tudo, né? Eu tinha uma tia minha que tinha uma condição financeira um pouco melhor, e minha mãe e minha outra tia, que é Conceição, Salete e minha mãe Ângela. E elas três se dedicaram para isso. Então, durante esse período de estar nas drogas, eu me internei muitas vezes, né? Eu cheguei a me internar 12 vezes. Na 13ª foi que eu consegui mudança. 12 12 vezes. vezes. Isso aí você pergunta aonde? Todo canto. Hospital de doido, psiquiátrico, clínica evangélica, clínica católica. O que tu imaginar, eu ia. Eu ia, passava um tempo, ficava bem, eu ficava gordinho de novo, Achava que tava bem. achava que estava legal e voltava. Com poucos meses aqui eu tinha recaídas, e as recaídas eram cada vez piores, né? E ficava nesse processo. Ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e voltava. Até que na última eu tive eu digo que foi o start da minha mudança, né? Eu estava nesse terreno e foi um período aqui em Natal que os noia, né? Ali naquela região ali, estavam roubando muito os comerciantes, aquele negócio todo. E segundo as conversas que rolavam, é que tinha um grupo de extermínio matando os boys, apareceu muita gente morta nessa época. E eu presenciei uma cena dessa dentro do terreno, né? Um cara mascarado pulou para dentro do terreno e deu alguns tiros, né, em algumas crianças, e aí que era criança de 8, 10, 12, 15, tinha de tudo, né? Era vários grupos dentro desse terreno. E nesse dia, para quem acredita como eu, né, no homem lá de cima, eu escutei, antes de acontecer, eu escutei assim, algo dentro de mim falando, vá lá pro fundo do terreno, que eu tava Tu logo escutou essa voz nítida mesmo. nítida, bem nítida mesmo. Eu na ponta do terreno, porque a gente usava a luz do poste, que estava do lado de fora do terreno, para clarear, né, onde a gente estava usando droga. E isso eu estava usando droga com mais dois, que ficavam fazendo os aviãozinhos para mim, que eu tinha roubado o salário da minha mãe. Eu estava cheio de Caraca. dinheiro. Então, esse eu já estava um dia virado dentro desse terreno. E eu escutei essa voz, vai lá pro fundo do terreno, lá é mais tranquilo, não sei o que. Eu fiz, eu vou ali pro fundo. Aí peguei minhas drogas, peguei a vela, peguei as latas, fui pro fundo do terreno. Tinha uns pés de mamonas, né? Que é as Uhum. mamonas assassinas. Aí fiquei por trás dessas árvores lá. E fiquei usando droga lá. E a gente escutou que parou um carro e, e pulou dois caras, né? Mascarados. E começaram a atirar. A Você galera lá atrás só ia olhando. só olhando, eu e esses dois meninos só olhando. E a galera correndo, correndo, e os bichos atirando, atirando. Aí eles balearam dois dentro do terreno. E um terceiro que subiu o muro. Na hora que subiu, ele deu a esperança, né, do cara fugir. Quando o cara subiu, ele deu nas costas. Esse menino veio a óbito, né? Ele morreu. Ele tinha acho que uns 12 anos. E eu escutei de novo aquele negócio no meu coração, sabe? Ou você muda, ou o próximo é você. É minha última chance para você. E aquilo Eu ali, vejo que você, e você aquilo ali foi fica até pesado. emocionado É, falando não, sobre isso, porque né, Leandro? foi uma situação bem difícil, pô, assim, de você ver aquilo ali. A sociedade não sabe o que é isso não, pô. Sabe que a galera passa nas comunidades, e olha que eu nem sou das comunidades, mas eu frequento bastante, né? Então, assim, o que a galera passa nesse sentido é complicado, pô. Aquela ruma de criança e adolescente ali não teve oportunidade nenhuma do que eu tive, um exemplo. Tá entendendo? Então ali
lascado mesmo, pô. E eu tinha a oportunidade e estava fazendo aquilo, né? E eu tive esse start, né? E escutei isso. Ou você muda, ou é minha última oportunidade para você. E eu tinha dinheiro, tinha droga, tinha um bocado de coisa no chão. Eu deixei tudo e fui correndo. Da Jaguarari até a minha casa. E cheguei em casa, eu falei com minha tia Mas e assim, nesse trajeto, tu ia correndo e pensando o quê? correndo que eu tinha que mudar. Que eu ia, era a minha última oportunidade. Que eu não queria morrer, não. Aí corri até em casa, cheguei em casa, pedi ajuda de novo à minha tia. Eu até um dia parando para somar, eu acho que minha tia gastou mais de 30 mil comigo em centros de tratamento com tudo, né? Ida de visita, de gasolina, isso e aquilo. Era caro alguns, né? E, e eu pedi ajuda à minha tia pela última vez. Minha Você tia, chegou em casa, tia, cheguei, tia, eu eu preciso cheguei, de eu preciso ajuda. de ajuda, eu preciso de ajuda, me ajude pela última vez. Prometo à senhora que eu vou conseguir. E é até difícil ter a confiança, né, Leandro? É, mas ela nunca desistiu, né? Então, tipo Graças a assim, Deus. na maioria das vezes dos internamentos, eu ia meio que forçado, porque a barra tava apertada em casa, ou você vai e tal, não sei o que, aí eu ia. Dessa vez eu cheguei, eu quero, vamos, vamos, me leve, e eu preciso, me Quando é um ajude. querer, É, ela sentiu que era diferente, então ela me ajudou de novo. Eu fui para uma clínica em Pium, só que eu queria ir para uma clínica em Serra do Mel. você já tinha quantos anos? Eu tinha uns 20, Já tinha 20 anos. 20 mais, tinha uns 20, 26, 27 anos. Então, com 27 anos você É, recebeu o start. é. Aí nessa faixa, 20, foi. Não, de 27 para 28 anos, né? Nessa faixa. Esse primeiro start. Aí É. ela levou você pra que clínica? Aí ela me levou para Pium, eu fiquei em Pium um tempo. Sim, aí eu disse a você que eram duas coisas que Sim, 2 aconteceu. starts. E justamente nessa época eu descobri que ia ser pai. Caraca. É. Então, aí quando eu soube, né, que ia ser pai, tive esse episódio. Eu botei na cabeça que eu ia ser um pai para minha filha, né? Porque até hoje eu tinha um certo, meio que um trauma, não sei se é bem a palavra seria essa. Eu chegava na escola e fazia aqueles cartãozinhos de Dia dos Pais, quando a gente é moleque, né, novinho na Aham. escola, aqueles cartões de desenho feio da porra e dá aos pais, é a coisa mais linda do mundo. E eu não dava, né, meu pai, porque eu não tinha um pai. Sim, porque havia falecido. E para mim aquilo ali era uma tristeza gigante. Eu, guar- Imagina. eu guardava os cartões, dava à minha mãe guardava, minha mãe tinha uma pastinha lá, tava lá os cartões do Dia dos Pais, porque eu não tinha um pai. Aí eu botei na cabeça, falei, será que minha filha também vai passar pela mesma coisa, né? De fazer os cartãozinhos na escola e não poder dar? Aí eu fiz, agora eu tenho que mudar, é minha última oportunidade. Aí eu pedi ajuda, ela me ajudou, levou para Pium. Eu passei alguns dias em Pium até abrir uma vaga na Fazenda da Esperança, lá em Serra do Mel, que é católico, né, lá. Aí uma estrutura um pouco melhor, um pouco não, bem melhor. E longe de casa, né? Porque às vezes você tá perto de casa, no primeiro desgosto, alguma coisa, você Sim. sai. E essas clínicas que eu tava indo, elas são abertas. Se você quiser ir embora, você vai. Fiz o tratamento completo, né? Tive a oportunidade lá, fiz um bom tratamento, entendi bem a proposta e do que eu precisava, né? Que era aprender a conviver novamente em sociedade, né? Trabalhar, que é um princípio natural, né, da vida, a gente tem que trabalhar, e a espiritualidade, né, que Até é bíblico mesmo, o trabalho é, dignifica o homem. e é o sistema lá da onde eu me internei, né, é o tripé que a gente chama lá, espiritualidade, trabalho e convivência. Preciso conviver bem, preciso trabalhar e preciso ter a parte espiritual, né. E eu me apeguei muito a Deus, né, que Ele me deu essa oportunidade, e eu agarrei ela com força, né, e fui E seguindo. aquela voz que você ouvia lá no terreno baldio, você passou a ouvir novamente? Não, na verdade eu ouvia ela como só alegria, né? Dentro de mim, a cada estágio que eu ia melhorando, eu via que era Deus trabalhando em mim, né? Que é aquele toque que ele me deu lá funcionou, né? Permaneceu no seu É, íntimo e e eu fui seguindo, seguindo, terminei o tratamento, aí recebi o convite para ficar como responsável lá na fazenda uns meses, fiquei, aí decidi voltar, né, para casa, porque eu tinha minha menina, tinha aquele negócio todo, aí voltei. Tive a honra de ser escolhido aqui no Rio Grande do Norte para ir na fazenda de São Paulo para conhecer o Papa, né, lá foi mesmo, cara. quando ele veio visitar aqui. E assim aí começou a acontecer coisas muito boas, né, na minha vida. É, por esse período nas drogas eu não estudei,
terminei o ensino. Te ofereceram Aí voltei, quando voltei desse encontro, aí começou a fluir as coisas, né? Eu tava sem emprego, era difícil conseguir emprego, aí consegui um emprego de motoboy, comecei a trabalhar fazendo entrega, aí logo depois tive uma entrevista, né? Que é um divisor da minha vida gigante, foi esse cara que eu conheci, o nome dele é Watson Iocine, né? o Whats e O assim. Watson e Ossini, eles eram gerentes na loja da Claro, lá no Midway, que era aquela loja de sapato que tem lá no térreo, e tinha duas lojas da Claro, uma de frente para outra, Sei. tá entendendo? Um era gerente de uma e outro de outra. E nessa época eu tava outra pessoa me ajudando a fazer lavagem a seco, né, de estofado, Você procurando o essas tempo coisas. todo Todo querendo ganhar alguma coisa, ganhar né? alguma coisa e se integrar realmente à sociedade Justamente. novamente, né? E eu queria muito sair, tá lá de motoboy, porque eu achava ralado demais, o dia todo indo sol pra lá e pra cá. E nisso, quando eu voltei da fazenda, eu pesava 117 quilos. 117 E eu entrei com quilos. 54 na fazenda e saí com 117, desse tamanho. Tava E tudo se caminhando tava tudo, tudo dando certo. Aí fui fazer essa lavagem, né? Porque era um bico que eu fazia por fora. E fui fazer essa lavagem lá no shopping. E lá no shopping, eu fazendo a lavagem, quem tava olhando era o negão, né? O negão Atos. Cara sensacional. E fui fazendo a lavagem, conversando com ele, eu fiz, pô, queria uma oportunidade de trabalhar aqui e tal, não sei o que. Ele fez, vai rolar uma entrevista aí, se você quiser, bota seu nome. Faça seu currículo aí, Agora, traga, não sei o que. Fiz, vou fazer. E o outro gerente, Alcine, né, com ele, beleza. Aí, entrevista marcada, eu fui lá. E quando eu sentei na frente do Alcine, que começou a entrevista tomou um rumo diferente. E ele fez, conta um pouquinho de sua história. E eu contei a história que eu era dependente você químico. contou essa história. Contei essa história. Aí depois eu fiquei pensando, até comentei com algumas pessoas Acho próximas, que né? não vou A entrar, galera não. fez, boy, esse homem é doido, isso não é coisa que o cara diga na entrevista não. Eu falei, não, eu vou começar mentindo na entrevista, pô. Falei a real e se ele quiser me dar uma oportunidade, massa, se não. No outro dia ele fez tragar a carteira de trabalho. Eu não fiz mais nem entrevista com os outros candidatos. Caraca. E comecei a trabalhar lá na Claro e comecei a fazer um trabalho excelente, e batendo meta, e acho que eu fiquei uns 8, 9 meses. Aí a Alcine foi pra TIM Brasil, né? Multinacional e tal, aquele negócio todo. E de lá ele me indicou para gerente daqui de Natal. E ela me tirou da Claro e eu fui para TIM. Aí minha vida melhorou muito, comecei a ganhar muito dinheiro. E, e teve a parte espiritual. Eu comecei a voltar para a igreja, perto do Sagrado Coração de Jesus, né, aqui perto de casa. Ia ter um grupo de final de semana que sempre tem, que é EJAC, né? Encontro de Jovens Amigos de Cristo. Ia ser o primeiro EJAC de Morro Branco. Aí eu me inscrevi junto com minha ex-esposa. Lá eu tive a oportunidade de conhecer Suelson, né? Suelson Diógenes. Suelson Diógenes. Ele era árbitro profissional do quadro aqui local e da CBF. Tem aí que você vê o Foi mundo do aí que, futebol. porque assim, eu tava procurando alguma coisa para tentar até emagrecer, né? Porque, como eu falei, eu tava com 117 quilos, né? E eu fui sempre um cara esportivo, sempre gostei de esporte, aquele negócio todo, e tava vivendo numa situação só de trabalhar, chegar em casa e jogar videogame. Meu esporte era só isso. Era trabalhar o dia todo, chegar em casa e jogar videogame. Só isso. E comer, comendo. Então você adentra no mundo do futebol. Aí conheci Suelson, conversando com ele, eu falei, caramba, tu é de futebol, ele é massa, não sei o que. Eu fiz, como é que funciona? Ele fez, rapaz, vai começar um curso agora. Quer fazer não? Aí a federação tinha acabado de lançar um curso, né, em 2011 para 2012. Aí eu iniciei o curso. E durante o curso eu fui começando a me mexer um pouco para tentar baixar o peso, mas não estava muito empolgado, né? O curso era mais parte teórica, aquele negócio, aí começou as partes físicas, e foi indo até que eu me formei, né, como árbitro de futebol profissional, e comecei a trabalhar nas categorias de base. E meu primeiro jogo foi um desastre, né? Porque eu peguei um jogo ali no JL, de 1h45 da tarde, né? Pesando 115 quilos, correndo atrás de menino de 17 anos. O céu nublado. Não, sol gigante, com 15 minutos de jogo, pai. Tava as estrelas, eu vendo estrela. Cãibra por todo lado. E comecei a passar mal e eu não saía mais do círculo, né? Central só ficava lá. Só ficava rodando ali. E o pau quebrando e o jogo todo. Me lembro até hoje que teve um policial que tava lá, que disse que nunca acompanhou futebol na vida.
mas que o lance tinha sido pênalti para qualquer um. Né? Um cara que nem conhece futebol disse isso aí foi pênalti. Eu lá no meio de campo, zonzo, não consegui ver o lance. O jogo foi um desastre. E quem estava me avaliando nesse jogo era o próprio Suels, que me indicou, né, a arbitragem. O que foi que ele disse depois disso? Aí ele chegou e bateu no ombro assim e fez: ou você muda ou pode desistir, viu, da arbitragem, porque você é ruim, viu? Caraca. E você que vem no mundo Aí que eu. tentando buscar, tentando se integrar na sociedade, Só que eu entendi bem, sabe assim, o que Suels mas penetrou aquilo no seu íntimo, no doeu, seu... né? Doeu, fiz, pô, meu. Eu já consegui vencer coisa pior, que era as drogas. Não vou perder. Eu não sou ruim, não, pô. Tá ligado? Eu sou burro. Não é possível. Eu fui mal por causa do peso e tal, que eu não tava conseguindo, né? Você mesmo já tem essa consciência. Já. Porque eu já vinha fazendo uns Sim. jogos antes, amador aqui e ali, e vi que não, eu não conseguia chegar, né? Falta de treino, aquele negócio todo. Aí eu dei com força. Regime brabo e treino, comecei a correr. Um grande amigo meu, Alan, né, me ajudou muito aí nessa questão de treino, que hoje ele tem uma equipe de corrida, Alan Runners, que eu corri muito com ele também era da arbitragem. E eu comecei a treinar. E em 2 meses eu emagreci 33 quilos. Aí eu fiquei tal, sequinho, e aí comecei a voar, comecei a pitar nas categorias de base, comecei a ir bem, apitando o clássico sub-17, não sei o que, sendo elogiado, e fui indo. E aí foi só sucesso, né? Aí foi subindo na federação, fiz meu primeiro jogo profissional em 2014. Não, no final de 2013, né? Na temporada 2013 eu fiz um jogo lá em Santa Cruz e Baraunas. Campeonato estadual. Campeonato estadual foi minha estreia lá. E aí fui seguindo, né? Fui melhorando, treinando cada vez O que é mais. melhor para você? Um jogo entre duas equipes extremamente qualificadas ou um jogo fraco tecnicamente? O que você olha e diz assim, caramba, tá legal hoje? Ou não tem jogo legal assim? Rapaz, na verdade, o melhor jogo é aquele jogo que é disputadíssimo, né? Que tem Com duas qualidade, equipes. é boa. Até como eu tava falando ontem, né? Eu tava na semifinal lá em Mãe Luísa. E um jogão, né? Só jogueiro bom, qualidade no jogo. É o melhor que tem. Jogo ruim é chato, pô, o tempo nem passa. A gente tá ali apitando, mas a gente é o espectador número 1, pô. A gente tá ali assistindo o jogo de camarote, privilegiado. Então a gente dá tempo de assistir, lembra? a gente vê tudo, né, pô? Às vezes quando tem um lance legal, um golaço, às vezes dá vontade até de vibrar, porque você viu aquilo ali de perto. Então, eu me lembro no X1 lá na Prime, o gol que Douglas fez. Ele fez um elástico no ar. Eu fiquei. Eu quase falava, vamos encerrar a partida que depois de um gol desse, tá entendendo? Aquilo ali faz parte do futebol. Ver aquilo ali é sensacional. E de perto é melhor ainda, tá entendendo? Então, tipo, quem é árbitro é um jogador frustrado, pô. Normalmente é. Não deu certo jogando, mas quer estar lá no meio de qualquer jeito. Então ele vira árbitro e vai pra lá. Árbitro, que é melhor. Mas eu acho que tem que ter muita coragem para ser árbitro. Coragem, né? Dedicação. É difícil demais você ser árbitro, principalmente aqui no Brasil, né? Porque você sempre é taxado que tá roubando para alguém. Ninguém nunca vê que você é um ser humano que pode errar um lance. Porque como é que eu vou querer prejudicar alguém se lá na frente eu vou ter a oportunidade de apitar novamente para ele? Aquele negócio todo. É como um colega meu fala, aquele jogo para mim ali é o final de Copa do Mundo, pô. Para mim ter outro jogo, ou meu nome ser citado, eu tenho que fazer um ótimo trabalho. Então para que eu vou querer prejudicar alguém por maldade? Entendeu assim? Não existe isso não. Essa cultura que criaram no futebol, que o juiz é ladrão, que o juiz é aquilo, é uma mentira grande. Primeiro que os times não têm condições de bancar nem eles. Como é que vão ter condições de comprar juiz? Tá entendendo? Você vê na história todinha, só teve um caso, que foi de Edilson. Tá entendendo? Só um. E quantos árbitros que tem, né, e tal. Então assim, a gente entra lá dentro de campo para tentar fazer o meu melhor naquela partida, que é na próxima partida o cara falar, traga aquele menino lá. O goleiro tem que ser o menos vazado. O jogador tem que ser o craque da partida. O cara que todo mundo quer ver. O treinador tem que escalar o melhor time lá dentro de campo, botar as melhores peças. E o árbitro? O árbitro tem que ser o que faz o jogo acontecer, né, com as regras e passar despercebido, né? Quanto menos escutarem dele, melhor ainda. O craque tem que ser percebido. E o árbitro
Despercebido, É, esquecido. esquecido na partida. Se Quanto menos ninguém notar quem foi, o foi, árbitro lá, é porque sei não, o é porque eu trabalho fui foi bem. bom, é. O trabalho foi bom. E é muito difícil, né? É difícil você lidar com torcida, é difícil você lidar com jogador chato. E Qual você foi? tem que administrar tudo isso e às vezes o pessoal acha que é fácil, né? Para você ver a dificuldade que é. Um exemplo, num jogo profissional a gente chega 2 horas antes, tem que inspecionar o estádio todo, tem que ver se tem ambulância, tem que ver se tem polícia, tem que ver se tem médico, Tem que ver se as redes estão tem que prontas, verificar tudo, tá entendendo? gramado, iluminação, Aí, tudo, né? fora o jogo, fora tudo isso, você tem a preocupação do jogo, aí tem o jogo em si, quando termina o jogo, todo mundo vai para sua casa, o árbitro ainda fica lá fazendo súmula, ajeitando um bocado de coisa e chega não sei quanto tempo depois, em casa. Então, assim, é uma situação que ninguém conhece, né, da arbitragem, mas é muito fácil apontar o dedo ali. Até muitos amigos meus que, quando eu entrei na arbitragem, falaram, porra, eu vi a arbitragem antigamente de um jeito, hoje eu já enxergo de outro, porque você tá lá, acompanho, vejo direitinho. E você adquiriu esse respeito, né, cara? Você é um cara que quando vai apitar, todos dizem, não, é Leandro, Leandro vai. E você impõe realmente esse respeito. Eu tenho uma linha um pouco agressiva, né? E pelo tamanho também, alguns caras às vezes se intimidam e tal, mas Tanto é que jamais eu sou da colocaram paz total, é. Leandro Baixo não, é Leandro Daron. É com a cópia lá do parceiro lá nacional, né? Só por causa do tamanho. Mas pô, é Não, assim. não só falo também pelo tamanho, não, pela imposição Sim, também. sim. Você vê que o Daronco, o Anderson Daronco, né? Ele realmente ele impõe um respeito. Pô, o cara chega pra ter aí. E o cara É porque para foi uma mesmo, coisa pô. que eu aprendi nesses anos de arbitragem que Você querendo ou não tem uma influência um pouco você dele, não só pode. Eu aprendi nesse pequeno período que eu estou na arbitragem é que o árbitro ele pode errar uma decisão de campo, porque viu alguma coisa diferente, alguma coisa desse tipo. Mas ele não pode errar na parte disciplinar. Se ele for fraco na parte disciplinar, ele perde o jogo, né? Então, assim, a parte disciplinar eu sempre tive um foco muito grande nela e nunca deixar o atleta querer aparecer demais, né? Querer comandar, fora a não ser jogando bola. Qual é o Entendeu? momento que percebe-se que está perdendo o controle disciplinar da partida? É com reclamação demais, você aceitar o que os jogadores estão falando toda hora, tá vendo? Você não Então se você tem que impor, cortar o mal pela é raiz lógico. Se logo, né? você decorda um pouquinho, aí os atletas eles são muito, Porque eu já vi jogo, eu eles já vi. pegam logo. Se você der um vacilo, eles já montam e já sabem que vai. A gente tem um planejamento na arbitragem que é um trabalho preventivo. Fazer um trabalho preventivo para não ter que estar resolvendo problema depois. Então, se logo nas primeiras você chegar já dizer acabou e é só futebol, sem zoada, a partir dali você já cortar, o atleta ele entende e já muda um pouco a sua postura. Porque se no lance seguinte ele quiser continuar com a mesma postura, ele já vai ser logo advertido. E isso serve de recado para todo mundo. Aí todos eles param de zoada e Aí, a gente vai Leandro, seguindo. existe uma conversa em prol da disciplina e existe o método agressivo. Qual é a linha tênue disso aí? Porque, tipo, o árbitro ele pode sim conversar com o jogador. Por que ele não pode? Por que o jogador não pode falar absolutamente nada e falar amarelo? Por quê? É assim, é o que eu costumo falar com os atletas e muitos hoje, assim, a maioria aqui em Natal que eu apito já sabe minha linha. Então ele já sabe como vem conversar comigo, que se vier alterado vai receber cartão. Às vezes eu sou um pouco mais bruto, né, como os caras dizem, para evitar de estar distribuindo cartão. Tá entendendo? Tem uns colegas meus que já chegam logo e sai dando cartão. Eu chego e dou um break mesmo seguro, Não, mas se eu chegar assim, pô, Leandro, não, ali foi falta, Leandro. não, é o que eu digo. Se você a linha A linha quem tênue, traça é você, isso. entendeu? Se você quiser vir conversar numa boa, eu vou conversar numa boa com você. É o que eu digo aos atletas. Então, cara, Aí eu fiz, ó, primeiro de tudo, baixa o tom de voz, que eu não tô lhe gritando. Eu mas se não sou vier, surdo. entendi. Eu não sou surdo, entendeu? Então, se você vier conversar comigo na boa, eu converso com você na boa. Agora, se você vier, como eu digo dentro de campo, vier aloprando, aí eu alopro 2 vezes pior. É pior pra você. E aí Entendeu? você tem uma autoridade maior, porque você pode dar Lógico. amarelo e É aquele negócio. Se você bagunçar, você sai do jogo e eu continuo, amarelo e filho. expulso, Eu vermelho. continuo no jogo e você vai sair. Se você vai ficar putinho ou não, é problema seu, entendeu? E como lidar quando você está numa partida, tem muitos amigos, tanto do lado quanto do outro, jogadores que tem, e como lidar com reclamações, com conversas, quando aloprar, como Eu não tô nem separar aí. isso aí? Eu não tô nem aí pra amizade. Eu entro dentro de campo, eu já apitei jogo do meu irmão e expulsei ele. Tá entendendo? Não tem boquinha não. Amigo meu, esse aí que tem que dar exemplo, tá entendendo? Por ser meu amigo e me conhecer. Se depender de mim dentro de jogo, ele tá lascado.
Já apitei uns jogos aqui no Dunas que tinha amigo meu jogando, amigo de infância jogando. E é amarelo mesmo, e tiro mó onda. Se aloprar, alopra Desculpa a também. palavra, mando tomar no cu mesmo. Tá entendendo? Não tô nem não. Se quiser ser meu amigo depois do jogo, a gente Mas se é. entender que ali é só Até que uma eu tava, partida, é o que né? eu tava falando no começo. O que acontece dentro do jogo, fica dentro do jogo. Quando saiu, a gente toma até uma gelada lá fora. Tem problema com nenhum com isso, não. E assim, eu tento evitar muito amizade com o jogador. Eu tenho muitos conhecidos e respeito todo mundo. Chego nos pagodes, onde eu vou, falo com todo mundo. Admiro uns por história aqui e acolá, tá entendendo? Mas amizade forte com atletas, eu não tenho. E nem quero. Porque os caras que dizem que são seus amigos batem nas costas, lá dentro de campo eu não quero ele lascar, entendeu? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com a Deilma, a instrutora da gente hoje, que era a bandeirinha antigamente. Você acha que Jogador que lhe abraça agora, desculpa o termo, é o que vai enfiar em você lá na frente. E é desse jeito, pô, é sempre assim. Na hora que você desagradar ele com não uma tem marcação, dois que você pode dizer assim, esse aqui... na hora que você desagradar ele com uma marcação que ele não gostou, ele vai botar pra torar em você. Até hoje eu tenho uma mágoa lá no X1, né? Que é um cara que eu tenho respeito e por vou citar nome. E lá no Campeonato de Vini aconteceu um certo lance e me botou na cruz, né? No final do jogo, esculhambou aquele negócio todo. E quando pegou as imagens, que botou relógio, que botou tudo, eu acertei, né? E até hoje o cara nunca foi humilde de chegar pra mim e me pedir desculpa. E era um cara que eu admirava no futebol, tá entendendo? E eu, até hoje, assim, eu passo onde tá e falo. Mas é uma tristeza que eu tenho, tá entendendo assim? De ter acontecido isso no futebol, que era um cara que eu achava massa, tá ligado? Que eu encontrava nas festas e tudo. Um cara bacana, eu achava tudo e eu tenho um respeito grande. E pra ser sincero, lá no final do jogo, botou pra fuder em mim, né? E depois com tudo mostrando que eu tinha acertado e que eu tava certo, mesmo assim ainda continuo com a birra. E por isso que eu digo a você, eu não quero amizade hoje com atletas, assim, amizade é amizade próxima, né? O que eu tô dizendo. Somos colegas. Somos colegas. Que você pegou abalado psicologicamente em casa. Seja porque você tem um pênalti que não era pênalti, ou seja porque você falhou, seja porque, não sei, chegou. Eu tenho um lance, né, no campeonato estadual, que foi um lance que me deixou pra baixo mesmo. Acho que eu passei uma semana doente, né? Foi um jogo lá em Mossoró, Potiguar e América. E era um jogo na época que estava sendo transmitido pela Esporte Interativo pro Brasil todo. E era meu primeiro jogo assim, né, de televisão. Estadual. Tava rolando o campeonato estadual no Esporte Interativo. E minha família em São Paulo, porque eu sou natural de Araraquara, São Paulo, né? E minha família lá estava acompanhando o jogo, era a primeira vez que eles estavam me vendo atuando, só via as fotos aqui e tal. A família por parte do meu pai é toda de lá. E o jogo era televisionado, tava aquela atmosfera massa. Leandro e tal. Só que o jogo foi bem difícil, foi um jogão. Eu fiz uma excelente partida. Eu apitei bastante, eu tenho o DVD desse jogo. Eu apitei muito, muito mesmo. E só que aí teve um lance que me enterrou no jogo, né? Que foi um lance na entrada da área. Eu, por estar muito perto do lance, me atrapalhou. Às vezes eu quero dizer, o árbitro tem que estar perto para marcar, nem sempre. Por estar perto demais, eu perdi o lance, né? Que foi uma bola que pegou na mão, só que eu por estar perto aqui vi a mão, mas eu perdi a referência da linha da área. Se eu tivesse afastado, aí eu teria visto a mão e teria visto a linha, né? Então eu perdi esse lance por estar muito perto. E era pênalti pro time do Potiguar. E eu dei falta, né, fora da área. Isso foi no primeiro tempo ainda. O jogo terminou empate. E poderia ter dado a vitória ao Potiguar, né? E fui massacrado, né, pela torcida do Potiguar. Você passou quanto tempo assim? Porque fica aquele negócio que a gente tem que favorecer o time da capital, aquele negócio é sério mesmo. Eu quero que os times todos se lasquem. Eu só quero fazer um excelente trabalho. Você só quer ser esquecido. Eu só quero fazer um excelente trabalho para poder ser escalado novamente, pô. Chamado, depois foi escalado. Não, aí eu ou deixaram você um pouco de molho assim? Não, eu fui escalado. Porque eu fiz uma boa partida, né? Um erro que vai. E era um lance difícil. Quando você erra com um lance fácil, bobo, aí sim você pode pegar uma geladeira, um negócio desse tipo. Mas você erra num lance que foi classificado e a linha aqui, você tem que saber. É tipo você olhar aqui um exemplo, por exemplo, afasta um pouco para trás aí.
olha aqui pra minha mão, a bola pegou aqui, certo? Agora eu quero que você me diga, meu pé tá antes ou depois da linha? Não, então você disse, bateu na mão, Bateu mas na foi mão. dentro ou fora? É, o meu pé. Não, sem olhar, pô. Não, Você não, não vai então olhar, tá entendendo? sim, Você vai ver aqui, sim, você diz agora, meu pé tá antes ou depois da linha? Você consegue não tem ver? como Você ver. não consegue. Então foi essa referência que eu perdi. Quando aconteceu a jogada, eu olhei a bola pegando na mão Talvez se você e tivesse um pouco quando mais eu distante, tive a referência que era um lance em movimento, eu tive a impressão de 100% que o cara estava fora da área, o defensor do América. Tá entendendo? Aí marquei falta. Aí teve esse erro, né? Quando eu desci pro vestiário, eu falei com meu irmão no telefone, que ele estava assistindo, e eu pedi para ele ir avaliando e ver, para corrigir onde tivesse os uhum. pontos melhor. Aí ele falou, boy, você errou. Mas levanta a cabeça e foco no segundo tempo. Eu esqueci o primeiro tempo e Ah, então no primeiro tempo primeiro tu já tempo. perguntou. Aí todo mundo já entrou no segundo tempo pilhado. Aí que eu entrei melhor ainda. Eu errei no primeiro, mas não vou errar no segundo. E não errei, o segundo tempo foi perfeito. Mas você Entendeu? poderia com essa informação, você poderia Sim, ficar mais poderia. cabisbaixo ainda, Só pô. que a dúvida também na cabeça poderia também ficar, será o tempo todinho. Eu já sabendo, foco na missão, errou, ficou para trás, agora vamos acertar, entendeu? Você apitou então estadual e foi quarto árbitro da Série C. Série C e Série Como é B, atuar a nível profissional. altíssimo, né? Profissional, porque vaza é uma coisa, futsal, X1 é outra coisa, mas estar lá no âmbito profissional, acredito que seja Muito legal mesmo, né? Assim, a gente que queria ser jogador e não foi. É, atuar a nível profissional é legal, contar a torcida é legal. Eu tive, sim, meu principal jogo até hoje foi na Arena das Dunas, né? Eu pude fazer a semifinal entre América e Fosse Luz. esse é o jogo que tu não esquece. É, até hoje, para mim, assim, Guarda na foi o memória. principal jogo, né? Porque é um jogo decisivo, né? Um jogo de semifinal que normalmente quem apita sempre são os CBFs, né? São os mais graduados. E eu, árbitro CEAF, né? Local, fui escalado para esse jogo e a gente fez uma grande partida. Sim, o estádio não estava lotado, mas estava com a torcida grande, né? E sentir aquela atmosfera é muito legal mesmo, assim. É outro nível. Imagine você estar apitando em Maracanã lotado nesses cantos, né? Então, assim, é uma atmosfera muito diferente da Várzea, né? Apesar que a gente vai para alguns jogos aí na Várzea que tá Sim. lotado, também é muito empolgante, tá entendendo? Assim, você apitar esse tipo de jogo também. Mas é bem diferente, né? A situação do amador para o profissional é... No âmbito da arbitragem, Leandro. Quem tu olha assim e diz, caramba, esse cara me inspira. Rapaz, eu gosto muito de Daronco, né? Apitando. Eu gosto muito do estilo dele. Inclusive, você tem uma boa influência dele. É, Nos posicionamentos dentro de campo, na forma como lida com os atletas. Até mesmo no porte, pô. mas uma grande referência assim que eu tive foi Arthur Local aqui nosso, né? Que foi no começo que eu estava na escola, na verdade foi o diretor, né, da escola que fez meu curso, que é Ítalo. Eu via um Arthur muito top, tá ligado? Assim, tanto na parte postural, elegante, assim, o jeito de falar com os atletas, organ, a organização dele, tá ligado? Do jogo. Era pra mim, assim, eu não vou dizer pra você, eu tenho aquele árbitro ali pra mim é o pica das galáxias, eu queria ser igual a ele, não tenho. Não, eu vejo um bom trabalho em muitos, né, como falei da Aronco, mas um cara que me inspirou muito desde o começo foi o professor Ítalo, né, E que hoje você está aí, então, atuando em X1, uma modalidade que está crescendo de forma gigantesca. Tá também no futsal, ainda está no quadro da federação profissional. eu sou árbitro profissional, né, desde 2012, continuo lá, teve agora as provas, né, para habilitar para esse ano, a gente tá lá, esse ano acho que nas próximas semanas aí você já deve me ver apitando algum jogo do estadual. E durante o ano a gente tem outras competições que a gente trabalha, né? Eu trabalho no futsal, na liga, e pelo menos assim, na boca de alguns a gente é um dos principais árbitros, né, do quadro. Já trabalhei em competição nacional pela liga. Então esse ano você também está escalado no estadual do Rio Grande do Norte. Tô, faço parte do quadro, né? Faz parte do quadro, não tá As escalado, competições que tiver da federação eu tô disponível. Aí estadual Série B, feminino, as categorias de base, 17, 15, 17, 19, que tiver e a federação escalar, né? A gente tá dentro.
Mas eu tô apto a apitar o campeonato estadual. Nos próximos escalas aí, eu devo estar em alguma delas. Começou agora, né? Teve só a primeira rodada. Aí faço parte da liga de futsal, apito pela liga. E já faz uns 6 anos, 7 anos que eu acho que eu tô na liga. Acho que desses anos eu acho que eu já fiz 5 finais, né? E eu gosto muito de apitar futsal também. É bem difícil, né? Muito contato, aquele negócio todo. Então me ajuda no treinamento pro campo também. E entrei de paraquedas no X1, né? Que aí lá eu tô gostando bastante de Isso é que estar lá. tá. Lá eu entrei de paraquedas, né? Eu caí de paraquedas. Muito diferente você apitar um futsal, você apitar campo, você apitar até mesmo um futsal, o X1. X1 você tem que estar aqui, ó, em Tem que estar em cima do cima o tempo lance o todo. tempo todo. E você, na minha opinião, né, porque eu tô aqui sem demagogia, você é um dos caras aqui no Rio Grande do Norte que acompanha mais de perto o lance. Você é o cara que fica bem próximo. Mediante a Foi até estudos, estar próximo demais que eu levei uma bolada e me lesionei, tem essa lesão também lá no Adriano das Torres, né, né? no torneio lá de Vini. É. Você acha que isso é fruto de que você parou e disse, eu vou analisar o X1, ou você só percebendo, rapaz, eu tenho que estar mais próximo, é necessário estar próximo? A gente tem uma avaliação e estudo para todo tipo de jogo, né? Que a gente vai. No futsal, a gente tem uma mecânica de 2 árbitros, sempre está posicionado de uma forma que é para os dois terem um ponto de visão melhor. No futebol de campo, com os assistentes, tem um projeto do jogo em si, né? Que a gente chama, que a gente faz antes dos jogos, que é para ter o melhor resultado no final. No X1 não é diferente, né? No X1 eu caí de paraquedas, como eu estava falando. Teve uma competição, não lembro nem onde é aquele campo ali perto da Copab ali, que os meninos me chamaram para ajudar lá, né? Era novo aquele negócio e tudo. Eu não sabia nem das regras, me jogaram dentro do campo lá sem saber regra, sem saber nada. Eu fui apitando e os caras me ensinando durante o jogo. É tanto que eu inventei uma ruma de coisa. Cara, E agora sim, aí como passou aquele negócio da experiência, eu tinha um nome já, então tudo que eu falava, eles aceitavam. Eu fazia, não é assim não, é do jeito que eu tô dizendo, que mudou. Aí os caras, tá massa, professor, pronto, segui, era. E eu, sabia nem o que tava acontecendo. Mas fiz essa brincadeira lá, né? Aí teve a oportunidade, essa aí foi sensacional, e com o Vini, né, Futimetas. É um cara, irmãozão mesmo, e esse eu posso falar que é amigo, né, do meio do futebol, fiz uma amizade grande com ele, o cara é excelente, né, excelente, top excelente, demais. cara foda, tá entendendo? E ele me deu a oportunidade de trabalhar lá na competição dele, uma competição gigante, né, que foi Sim. grande, quase que não tem fim. Final sendo no É, Arena das e Dunas. eu tava numa época que eu tava precisando de grana, que teve uns acontecimentos meio complicados comigo. E a proposta que Vini me fez não era uma proposta financeiramente tão boa, porque eu sabia também das condições da competição, mas era uma coisa que ia me ajudar e eu ia ajudar ele. Eu não conhecia. Você ia ter visibilidade E também. assim, eu não tinha aquela amizade com ele ainda, né? Não tinha aquele contato. Aí fui tendo durante essa competição e vi o cara sensacional que ele é. Agradeço muito a oportunidade que ele me deu. Se hoje eu tô no X1 onde tô, é por causa dele. Top. Estudei muito a modalidade, comecei a acompanhar muito. Comecei a ter contato com o Shortinho Gostoso. Sim. E ele Umas começou. referências, E né, do e X. ele me atendeu muito bem também, outro cara sensacional. Começou a me dar muito toque assim, Leandro, você é profissional, então você já sabe como é que funciona a base do futebol. Agora precisa só dos direcionamentos no X1, que eu garanto a você que você vai estar lá em cima, no meu nível ou melhor. O Mossoró também aí tem um agradecimento muito grande com eles, me deram a oportunidade lá, em vários excelentes jogos lá, muito bem organizado lá, a competição em Mossoró, de JP, né? Sim. Fez tá fazendo um grande trabalho lá. Fiz alguns jogos lá, todo mundo, quem perdeu e quem ganhou, sempre me elogiando. Justamente por isso pelo que você falou. Eu tive a ideia eu vi, né, na verdade, enxerguei que o X1 ele é bem diferente de tudo, Bem né? Não diferente de tem tudo. como você querer botar as coisas de futebol no X1, não tem. É totalmente diferente. Então você tem que se adaptar àquilo ali rápido. E é uma questão que você tem muita decisão, as decisões são todas dentro de área. Então você não pode ficar parado. Você tem que correr. Você não pode estar Não. na linha, E muita vendo o gente lance de e longe e muita gente fala, ficava não, brincando com isso comigo, né? Que eu dava uns tiros violentos e eu chegava junto do lance. tem que estar E muito é próximo. tanto que nesse tipo de treinamento que eu fiz para o X1, eu, a minha taxa de erro é mínima, né? Eu tenho Top muito demais. pouco erro, muito pouco erro mesmo. E o pessoal valoriza muito isso no X1, né? Onde vai ter X1, aí tem problema, porque foi a arbitragem que não prestou, não tivesse chamado o Daronco, não tinha acontecido isso, não tinha acontecido aquilo. E eu fico assim Vai feliz, lá sabe? para dentro das dunas.
competição longa, você vai arbitrando todos os jogos, na final ou nas finais ali, no momento que você vai se consagrar no Arana das A Dunas, aí cereja, você né? se Na machuca. cereja do bolo eu fiquei do lado de fora. Aquele jogo não era meu, né? Eu ia apitar só os dois últimos, o X2 e a final, né? Entre Pablo e Renatinho. Eu estava escalado só para esses dois jogos. Aí cheguei mais cedo, fiquei lá com a família, minhas duas meninas estavam lá e a minha esposa. E faltou o árbitro para apitar o jogo. Pô. Aí eu tô aqui, pô. Né? Vou dizer que não, é? Aí botei os tênis e fui lá. Aí no lance, teve um lance de ataque, teve um lance de contra-ataque rápido, muito rápido. Amigo, eu dei um tiro, você vê, eu passo do lado dos atletas aqui, pô. Eu tô de lado com eles correndo. Já para pegar a referência da linha, né? Para ver se ia ter alguma jogada fora. Quando eu corri aqui de lado, ele chutou a bola, o defensor chutou a bola tirando, né? Chutando para longe. Quando ele chutou, na hora que eu fui pisar, a bola pegou no meu pé, virou meu pé, foi esse peso todinho no calcanhar. Fiquei um mês fora, né? E foi difícil, né? Porque você chegar naquele local, na hora de se consagrar ali, participar ali, tinha uma E visibilidade com personalidades gigantescas do e X1, né? estavam lá, né? A F12 na época, que era quem F2, tava exato, mandando no X1, exatamente. tava fazendo transmissão, aquele negócio Com todo. personalidades muito importantes ali, que você Justamente, poderia então ter uma até me mostrar ascensão, também. exato, pô. E eu acho que aquilo ali foi tenso, eu fiquei triste. Drogado, reabilitação, empresas privadas com auxílio de pessoas importantes naqueles momentos. Então você galga para a arbitragem, porque ama o esporte a ponto de também querer emagrecer, então você vai para o esporte. A arbitragem se torna esse cara top que é da arbitragem, um cara extremamente respeitado do quadro aí do âmbito profissional. Transformação gigantesca. Caramba, cara, se você fosse definir uma palavra nesse período todo, qual era a palavra que você diria para essa transformação? Superação é minha palavra base, né? Assim, hoje em dia, de tudo que eu passei, de toda dificuldade, eu tenho que me superar todo dia. Todo dia eu tenho que me superar, todo dia eu tenho que ser um Leandro novo, todo dia eu tenho que permanecer fiel, né? E é isso, assim, essa é a minha Então, principal assim, palavra. esse longo espaço de tempo gigantesco, como eu já bem falei, superação seria a palavra. Você foi se Superação. superando a cada Superar momento e acreditar, né? Que é e possível. acreditar que é possível. E Bom, você, a dificuldade é como eu sempre falo para algumas pessoas próximas, né? A dificuldade é difícil a dificuldade é difícil. para você. A sua dificuldade, ela é sua. Ela é muito difícil. A minha é difícil para mim. Porque às vezes o cara diz, a vida desse cara é mais difícil que a minha. É não. A minha dificuldade é a minha, a sua é a sua. Entendeu? Como a gente vai lidar com ela e superar ela, que é a chave do negócio, né? É o que eu digo. Você me perguntasse agora, e se você pudesse voltar lá atrás e mudar, você mudaria ou não? Eu não mudaria. Eu teria feito tudo do mesmo jeito que eu fiz. Porque eu acho que a pessoa que eu sou hoje, assim, o coração que eu tenho É muito em hoje, detrimento por desse causa disso. sofrimento. Hoje eu poderia, se eu não tivesse entrado no mundo das drogas, eu poderia ter estudado, ter me formado, ser um cara idiota, arrogante, igual muitos que eu conheço aí. Tá entendendo? Ou não, poderia ser uma pessoa boa também, não sei. Mas eu agradeço tudo a Deus que aconteceu na minha vida. Em A tudo dai pessoa graças, né? eu fui num culto uma vez que eu fui convidado que a palavra era essa, agradecer. Pelo bom, pelo ruim, agradecer e correr atrás sempre de melhorar. E assim, eu pouco falei, porque se eu falasse também ia ficar meio complicado. A pessoa que mais se dedicou, né, mais se dedicou para me ajudar nisso foi minha mãe. Mamãe. Em tudo isso eu dedico a ela. Ela faleceu faz 2 anos, né? Mas foi a pessoa que se dedicou 100% para minha salvação. Foi por causa dela. Foi por esforço meu, teve essa participação, mas ela nunca desistiu. Mãe é foda. Por isso que essa mensagem que eu digo para quem tem hoje, que às vezes a gente só fala quando perde. Isso é verdade. Quem tem sua mãe, dê valor, né? Valorize, tente viver todo dia com ela, o máximo possível, se divertir com ela, que hoje eu sinto falta de me divertir com ela. Mas toda a conquista que eu tenho hoje eu dedico a ela. Ela foi a pessoa Que que mais lutou, procurou, nunca sabe? desistiu. Nunca desistiu. Até eu mesmo desisti.
que algumas vezes eu tentei suicídio, né? Por não aguentar mais o mundo das drogas. Em alguns momentos eu tentei suicídio. Eu não gosto de falar porque isso só remete coisa ruim, não vai somar na vida de ninguém, né? Mas quem nunca desistiu de mim foi minha mãe. Minha Que coroa, história, irmão. minha coroa foi foda. E ela faleceu faz 2 anos. Mas hoje eu faço tudo pensando nela. Tudo ela me viu apitando, tá ligado? Foi massa. E, e ela ficou chorando lá, feliz, porque eu tava lá dentro da Arena das Dunas apitando. E ela disse, tão lindo, meu filho. Ô, mentira, né? Um cabo feio desse. Mas pra mãe, a gente é tudo lindo. E ela disse, ô, meu filho, foi uma das coisas mais lindas que eu vi, né? Você correndo ali dentro do campo. Tão lindo. Que massa, irmão. Que história. É isso aí, assim, a mensagem que eu Conta a deixo, tua história, né? Leandro. A mensagem, assim, que eu deixo pra galera é que sempre é possível você ter uma escolha diferente. O mundo das drogas é complicado. O que serviu pra me ajudar a sair não serve pra outros, não é receita de bolo, né? A gente vê aí quanto se perde nas drogas e não consegue. Mas a vida ela oferece outras coisas. É difícil, as coisas prazerosas são muito mais fáceis, né? E se perder é muito mais fácil. Mas se eu conseguir enfrentar isso de frente, todo mundo pode também, né? É só acreditar, confiar em Deus, se jogar, que sempre tem algo lá na frente que vai ser prazeroso pra gente, né? Hoje eu tenho uma vida sensacional, tenho 2 filhas, tenho minhas tias que convivem comigo, minha esposa, tenho o pessoal da arbitragem, vocês, né, que faz cobertura aí dos eventos, né? Agradeço também, eu agradeço de coração o convite, Massa. porque eu gosto sempre de falar da minha história, não é pra me vangloriar, não. Eu gosto de falar da minha história Servir de porque inspiração. serve para outras famílias que têm problema também com drogas, que pode ter solução para elas, né? E deixo o meu contato, né, assim, se alguém tiver, se alguém tiver algum problema familiar que quer ajudar, que quer algum direcionamento, né, eu estou aqui para ajudar. A minha intenção é essa. Eu venho falar da minha história para poder ajudar outras pessoas, do mesmo jeito que eu fui ajudado, né? Então, assim, eu sei como é triste a história de um dependente. Então, assim, quem eu puder ajudar, o máximo de gente que eu puder ajudar. Se eu puder ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu já estou satisfeito. Mas se eu puder ajudar 100 ou 1000, melhor Que ainda. história. Conta a tua história, Leandro. Que história, irmão. Tamo junto sempre. Obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade. Tamo junto demais, Leandro. Que Tamo história. junto. Sempre.